Ok, aula 1 do módulo 6, equações de movimento para um corpo rígido. Bom, deixa eu desenhar aqui um sistema de eixos com um corpo inserido aqui no espaço, ok? Então a gente tem aqui um sistema roxo, que é um sistema fixo, e um corpo aqui no espaço. Esse corpo está sob efeito de, aqui nesse caso, 4 forças, né? F1, F2, F3 e F4. A gente tem esse ponto aqui G, que é o centro de massa desse corpo. E de modo que esse corpo ele é composto por elementos de massa infinitesimais, de modo que M, a massa total, é o somatório dessas massas infinitesimais, ΔMi com I variando de 1 até o infinito, ou seja, ΔM1 mais ΔM2 e assim sucessivamente. Foi estudado em aulas anteriores o seguinte, que a somatório das forças é igual a massa, e aqui eu estou falando de massa total, que multiplica a aceleração, e aqui é a aceleração do centro de massa, ou AG, né? A aceleração desse ponto aqui. Isso aqui foi desenvolvido em aulas anteriores, ok? Onde, de novo, G é o centro de massa desse corpo. Outra equação que foi desenvolvida foi a seguinte, que o somatório dos momentos em relação, deixa eu copiar aqui de vermelho, dos momentos, isso aqui é um vetor, né? São vetores. O somatório desses momentos em relação ao centro de massa é igual à taxa de variação H em relação ao centro de massa. Sendo que H é o momento angular, ou a taxa de variação da quantidade de movimento angular, né? Lógico, aqui em relação a G. Então, para ficar um pouco mais organizado, deixa eu escrever isso. Então, onde H ponto G é a taxa de variação da quantidade de movimento angular. Bom, essas equações aqui elas já foram desenvolvidas, né? Eu estou só refazendo aqui, né? Relembrando, na verdade, essas equações, porque a gente vai precisar delas. E, de novo, em relação ao centro de massa, né? Em relação a G. Ok? Tá aí. E lembrando, esse corpo e os corpos que nós vamos estudar aqui nesse capítulo são simétricos, né? São corpos simétricos. Ok? Bom, guarde essas equações e na próxima aula a gente continua.
essa aula foi só para relembrar essas equações aqui e esse contexto, né? A teoria.